Que Deus ilumine o seu domingo, Deus ilumine sua vida e toda a sua família. Hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, teremos o Dia do Perdão. Para todos os que desejam e querem manter sua vida com Deus ou reconciliar-se com Deus. A pergunta é: será que Deus quer me perdoar? Será que Deus aceita me perdoar? Depois de tanto mal que eu fiz, depois de tantos erros que eu cometi, Senhora, Senhor, escrito está que se nós confessamos os nossos pecados, o nosso Senhor é fiel e justo para nos perdoar. O que Ele mais quer é uma vida consigo. O que Ele mais deseja é ter comunhão com a Senhora. Por essa razão, Ele veio a esse mundo, morreu por nós, sacrificou-se por amor a nós, para que o ser humano pudesse e viesse a reconciliar-se com Deus. Os problemas na minha vida começaram a partir dos meus 20 anos. Eu sempre fui muito bom aluno, sempre fui uma pessoa muito amada em casa, tinha um bom ambiente familiar. Os meus pais nunca faltou dinheiro em casa, porque os meus pais sempre tiveram negócios e sempre foram muito bem-sucedidos nos negócios. E eu sempre fui um bom aluno, um bom estudante, um bom filho. Os meus pais nunca tiveram problemas comigo. Apesar dos meus pais não estarem envolvidos com o ocultismo, da parte do meu pai, a minha avó serviu na casa dos encostos. O meu pai nunca se envolveu com isso, mas falava sempre daquele tio que tinha, que se envolvia com os encostos. E quando eu cheguei à altura de concorrer para a faculdade, surgiu uma grande incerteza. E o meu pai resolveu visitar esse familiar. E desde o dia que nós frequentámos essa consulta, aí começaram os meus problemas. Eu comecei-me a desinteressar da escola. Eu sempre fui uma pessoa, um excelente aluno. Comecei depois na faculdade a ter muitas dificuldades e comecei a ser levado mais para o mundo da noite. E a fumar, a beber, e comecei-me inclusivamente a envolver com a droga. E comecei-me a depressão, foi a minha primeira depressão, nunca tinha tido depressão. E a partir desse momento comecei a ter problemas de autoestima. Eu comecei a ter ideias de suicídio, nessa altura só me conseguia ver vestido de preto, mas sempre a ser seguido em psiquiatria e a fazer psicoterapia. Na altura não se falava de bipolaridade, mas eu notava que tinha dias em que eu não era doente, mas eu tinha outros dias que eu passava, por exemplo, na Vasta Gama, porque a faculdade ficava ali na Expo, e vinha aquelas ideias de eu cometer suicídio. Formei-me, conseguia encontrar trabalho num hospital em Lisboa, sem eu estar à espera, porque toda a gente dizia que eu era um excelente profissional, e recebi uma carta no serviço de que o hospital não iria renovar o contrato comigo, e aí foi novamente um fundo do poço. Porque entretanto também casei, fui pai, no ano em que fui despedido, casei e fui pai. Eu cheguei à Igreja Universal com uma grande depressão, com ideias de suicídio, com pensamentos de suicídio. O meu casamento foi uma festa muito bonita, mas quando nós começamos a passar por estes problemas todos mentais, económicos, porque o dinheiro também faltava, começam a surgir certos conflitos, certas brigas, e o meu casamento também estava aí por água abaixo. Nós, entretanto, até chegámos a falar no divórcio, e somando isso à minha saúde mental, foi a altura certa para chegar à igreja. Comecei a ser uma pessoa mais calma, comecei a deixar de tomar os comprimidos, por decisão minha, ninguém me mandou deixar de tomar comprimidos nenhuns. Eu já começava a dormir melhor, já não passava tanto tempo na cama ou prostrado, e comecei a ter mais energia, comecei a ter mais confiança, e ao fim de 2 meses, mais ou menos, de eu ter iniciado na igreja, a minha esposa também começou a vir às reuniões.
Eu quando cheguei à igreja, aquilo para mim foi ouro sobre azul, ou seja, aquilo que eu sempre procurei durante toda a minha vida encontrei, que eu não sabia que existia sequer, porque eu já tinha lido montes de livros, tinha as prateleiras cheias de livros de autocura, de autoajuda, inteligência emocional, inteligência, eu sei lá, todo o tipo de literatura que os psicólogos publicam e que os gurus espirituais também publicam, eu tinha essa literatura toda. E nunca me consegui realizar com nada disso. Ou seja, li o livro, passado 2 semanas já não me lembrava nada do que é que tinha lido, então ia comprar outro. E andava nesta busca constante. Quando eu cheguei à igreja, a mensagem que foi passada foi tão simples, mas tão forte, simultaneamente, que aquilo foi algo de Deus, porque aquilo para mim fez sentido. Vi realmente que a pessoa que estava ali à minha frente, o pastor que estava ali a pregar, a forma com que ele falava, com que ele apresentava a palavra de Deus, tinha uma energia. E eu queria aquela energia para mim. Disse, pá, isto deve ser fantástico. Ou seja, ele passa uma firmeza, a pessoa que está à minha frente passa uma firmeza tão grande que eu também quero isso para mim. E eu lembro-me que houve uma campanha que a palavra dizia: buscai o reino de Deus acima de todas as coisas e tudo mais será-vos acrescentado. Eu pus toda a minha força naquela palavra e recebi o Espírito Santo, porque eu vi como a minha oportunidade. Nós termos o Espírito de Deus dentro de nós todos os dias é algo fantástico, glorioso. Eu vou estar em dívida para com Deus por toda a eternidade, porque aquilo que Ele fez por mim ninguém faz. Há pessoas que dizem, quando entram nas minhas clínicas: eu não sei o que é que vocês fazem aqui. Eu já fiz acupuntura, já fiz tratamentos estéticos em todo o lado. Mas a minha vontade é ficar aqui sempre, porque vocês têm uma luz aqui. A minha esposa também é batizada com o Espírito Santo. Então, vocês têm uma luz aqui que a mim apetece-me ficar aqui dentro. Sinto-me tão bem aqui. E então, isso é o Espírito Santo. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi no dia 6 de... Eu estou-me a emocionar. Foi no dia 6 de março de 2011. E foi um dia glorioso. Porque foi na base de uma palavra do rei Davi, que está na parte do rei Davi, em que ele chamou o filho do rei Jonatas, do filho do rei Saul, e que o encontrou, e que ele era aleijado, e que o encontrou e que o convidou para se sentar à mesa com ele todos os dias. E quando o pastor começou a falar naquela palavra, eu disse a Deus: meu Deus, eis-me aqui. Eu, se fui aleijado durante toda a minha vida, se durante a minha vida fui um aleijado, porque eu queria atingir os meus objetivos, mas sempre havia alguma coisa que me puxava para fora, que me cortava as pernas, que me cortava as mãos, que me impedia de atingir esses objetivos, hoje o Senhor me chamou para me sentar à mesa. E todas as minhas maletas o Senhor vai curar hoje. E foi maravilhoso. Eu lembro-me quando saí de lá, estava a chorar, fui ter com o pastor: pastor, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu só me apetece falar de Jesus para as pessoas, eu sinto-me muito bem. E ele disse: então, hoje foste batizado com o Espírito Santo, hoje estás pronto, e aquilo que sempre que tu tens buscado nos últimos tempos aconteceu hoje. Nós temos mesmo com o Espírito Santo, temos que nos aproximar constantemente dele, porque o mundo à nossa volta tenta nos afastar de Deus. E é muito importante nós diariamente, constantemente buscarmos a Deus para renovarmos o Espírito dele em nós. Eu sou feliz no meu casamento, eu sou feliz na minha profissão, Deus tem engrandecido de forma extraordinária o meu nome. Tenho muitas lutas, mas sei que Deus é comigo. Hoje já consigo ter mais tempo para a minha família, somos uma família feliz. A minha vida financeira é aquilo que eu sempre sonhei. Ou seja, eu hoje tenho uma profissão que me dá, para além do reconhecimento a nível de colegas de trabalho, que reconhecem o meu trabalho, de outras profissões, mas é uma vida desafogada. Eu hoje posso viajar para onde eu quiser, tenho uma vida muito abençoada financeiramente, graças a Deus. O Espírito Santo representa a minha maior riqueza. É algo que eu não troco por nada deste mundo. Se eu não tivesse o Espírito Santo, provavelmente a minha vida era um fracasso.
O Espírito Santo é maravilhoso, é algo que está comigo todos os dias e é o meu amor. Em cada ressentimento, cada mágoa, sede de vingança e todas as memórias más que guardamos, tudo isso são apenas pesos a mais na nossa bagagem da vida e essa apenas carregamos sozinhos. Porque quem nos feriu não carrega nada disso. O perdão é um processo tão importante na vida do ser humano que, quando não existe, pode trazer problemas interiores como ressentimento, mágoa e dor. É preciso perdoar e ser perdoado. Domingo do Perdão. Uma oportunidade de arrependimento e de um novo começo. Dia 27 de fevereiro, às 9h30. No Cenáculo do Espírito Santo, no Porto, Ruegas Muniz 485. No Templo Maior, em Lisboa, Rua Dr. José Espírito Santo, 36. No Cenáculo do Espírito Santo, em Gaia, Rua do Agueiro, 151. E em todos os templos da Universal. Os testemunhos provam que quando há uma entrega voluntária, verdadeira, sincera, da mesma forma como a pessoa se entrega a Deus, Ele derrama sobre ela o seu espírito, a sua paz, o seu amor, a sua força, a sua alegria. Por isso, senhora, senhor jovem, do que você está esperando? Do que você está à espera? Por que você ainda está em dúvida? Vou, não vou? Me entrego, não me entrego? Peço perdão a Deus, não peço? Será que Ele me aceita, não me aceita? Que Ele me quer, não me quer? Mas depois de tantos anos afastado, depois daquilo que eu falei, depois daquilo que eu fiz, a vergonha que eu vou passar, pense nada disso. Não coloque nada acima do bem mais importante, que é a sua vida com Deus. Não olhe para trás, olhe para frente. O nosso Senhor está de braços abertos para lhe receber. Você que nunca esteve na igreja, você que nunca veio, mas você carrega um sentimento de culpa. Por que eu não estive ao lado daquela pessoa que eu amava quando ela faleceu? Por que eu não fiz isto? Por que eu não fiz aquilo? Ela morreu por minha culpa, ele morreu por minha culpa. Por que eu tomei essa decisão? E hoje eu sofro por causa disso, por causa daquilo. Há pessoas que de si mesmas guardam mágoas, ressentimentos e um grande peso de culpa, a culpabilidade. Venha livrar-se de tudo isso, hoje domingo, o dia do perdão em todas as igrejas universal. Há uma forma de você recomeçar uma nova vida, confessando os seus erros, assumindo, reconhecendo, confessando, abandonando, e Deus seguramente lhe dará toda a capacidade para que você continue caminhando na direção da salvação, salvação da sua alma. Qual o nome da senhora? Helena Infante, bom Ana dia. Helena, qual era o problema e qual foi o milagre? Esta semana eu estava deitada e doía-me bastante o joelho do lado esquerdo. E eu estava com preguiça de me levantar e virava para o lado e dava um jeito na perna. E a dor continuava. E eu digo, vou-me levantar e vou buscar a água. Fui buscar a água, pus no joelho, foi automaticamente. Um remédio Ando às na vezes hora. as pessoas a fazer fisioterapia sem necessidade nenhuma. Foi na hora. Deus operou. Sim. E melhor foi a cura da minha mãe há 5 anos de um câncer. Para tirar o peito, viemos realmente aqui uma terça-feira e a mãe foi curada na hora. Um câncer. Deus Ia para curou. tirar o peito. Sim, sim. Só tem provado desse poder. Sim, 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 sim. Dona Já Helena. dei testemunha sobre o peito da minha mãe e agora foi o meu joelho esta noite. Vai parar ou vai continuar? Não, vou sempre continuar. Nunca mais desisti. É isso aí. Nunca mais desisti. Quem quer Vale vencer a não pena. pode desistir. Não pode desistir. E vale a pena tomar a água, vir aqui aos domingos, aqui ou noutra igreja mais próxima,
porque vale a pena sim. Dá certo. São curadas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Dona Helena, qual foi o milagre que Deus fez através do tratamento com a água? Ó, acho que em 2014 eu descobri que estava com. Parecia um nódulo na mama direita. Aí fiz a retirada, aí fez o exame, a biópsia, aí acusou o câncer. E na época estava começando o tratamento da água. Na época eu nem dava muita importância, não. Aí um dia levava, outro domingo não levava. Quando deu esse câncer, na hora eu falei, não, Deus é mais, eu não vou me preocupar. Aí eu comecei tomando a água, lavava o local, sempre perseverando, buscando todo domingo em oração, e sempre tomando água. Levava domingo, consagrava, usava, tomava, passava no local. E acompanhava a médica acompanhando. Aí fiquei acompanhando durante 5 anos. Aí sempre que eu ia fazer exame, ultrassom do abdominal, a médica falava, por que você está fazendo exame? Porque não tinha nada. Aí a médica também falava assim, nossa, seu exame está melhor que o meu. Eu não entendi por que ela falava aquilo. E depois de 5 anos, a médica falou comigo assim, não tem como segurar mais, que não tem mais nada, não te conto mais. É raro isso acontecer, mas vou te liberar, mas é raro, mas acontece. Aí nesse mesmo dia eu fiquei sabendo que essa médica que me acompanhava no início, ela faleceu de câncer. Olha só, essa foi curada e a médica acabou falecendo. A médica faleceu de câncer, a médica nova, educada, bonita, mas acabou falecendo de câncer. Quer dizer que a fé realmente transforma qualquer situação. Só que estava vivendo isso. Claro que quem recebe uma notícia como essa não fica satisfeito. A senhora ficou na revolta, na fé, sabia o caminho, pegou a água, começou a usar a sério, como falou. Pegava, às vezes, não dava muita importância. Mas quando vem aquele problema, você falou, não, vou me agarrar agora em Deus, o meu propósito com Ele, e deu certo. Deu certo, graças a Deus, não tem mais nada. Eu já faço exame todo ano e não tem nada. Graças a Deus, continuo com a água. É isso aí. E muitos mais milagres vão acontecer. E se você está doente, você está enfrentando uma situação como a Dona Helena, existe uma saída. Use a sua fé aqui neste domingo, no Templo Maior, na rua Doutor José Espírito Santo, o milagre vai acontecer. A cada domingo, um momento único. É às 9h30 da manhã que acontece a reunião de fé e milagres, onde milhares de pessoas lutam pela cura, pela família unida, por uma estabilidade financeira, pela libertação dos males espirituais, pela paz interior, lutam por um casamento forte e pelo batismo com o Espírito Santo. Quem conhece o poder de Deus não desiste e marca presença nesta reunião que tem transformado vidas a cada semana que passa. Durante esta palestra são feitas 7 orações em prol de todas as áreas da sua vida e os milagres têm acontecido na vida de quem crê. Domingo, 9h30 da manhã, em mais de 130 lugares espalhados por todo o país. Saiba qual a Universal que se encontra mais perto de si pelo site igrejauniversal.pt. Qual o nome do senhor? Fernando Silva. Senhor Fernando, qual foi o milagre com a água? Parece que tinha um prego espetado aqui no peito do pé e não conseguia quase mexer o pé. Desde quando estava assim? Desde ontem. Desde ontem. Parecia que tinha um prego aí no peito do pé. E o senhor não conseguia fazer nada? Não, agora já. Já pode mover? Já. Para andar era difícil? Agora já, bem. Não, para andar estava difícil? Tava. Anda aí então, anda aí. Olha aí, senhor Fernando andando. Agora corre, senhor Fernando. Vai lá, vai correndo. Olha aí, está com disposição. Volta, senhor Fernando. Olha aí. Ui, tá animado. Agora já era. Vem cá, senhor Fernando, vem cá. Funcionou mesmo. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Olha aí, nosso Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Traga também consigo hoje, domingo, uma garrafa com água. A exemplo dos testemunhos que vocês acompanharam, os senhores acompanharam, nós vamos beber desta água após consagrá-la e apresentá-la a Deus, para que os doentes sejam curados, os oprimidos sejam libertos. Vamos também estar orando pelas famílias, clamando pelos lares, pelos casais, pelos filhos, pelos pais, pelos netos, por aqueles que vivem conosco em outro país. Domingo é o primeiro culto da semana, o primeiro dia da semana, e tudo que é primeiro é para Deus. É o domingo do perdão, com o derramamento do Espírito Santo, vamos determinar a cura, a libertação e a união familiar. Às 7 da manhã, às 9 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da tarde.
no nosso cenáculo do Espírito Santo aqui no Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos bombeiros sapadores, aqui da cidade do Funchal. Qualquer informação, desabafo, um pedido de ajuda, orientação, uma oração, 21 836 8008.